E agora a gente quer entender um pouco mais, né, saber sobre essas questões. Vamos falar agora com o Anderson Lopes ao vivo, que ele está com um profissional, um psiquiatra, né, o Hugo Saile, que vai falar para a gente, explicar um pouquinho. Será que uma pessoa dá indícios que pode chegar ao ponto de tirar a vida de alguém? E será que nesse caso, de uma pessoa que tem doença mental, essa probabilidade aumenta? E de que forma, nessa questão da sanidade mental também dele, agora deve ser incluído aí na questão dos autos, né? Existe também a questão do preconceito com pessoas que têm algum problema, algum tipo de deficiência, né, o Anderson? E acaba também sofrendo alguns preconceitos quando um caso como esse acontece de tamanha brutalidade. Muito bom dia para você. Vamos agora esclarecer, né, e falar um pouquinho mais, aprofundar esse assunto da questão, sobre a questão mais psicológica, né, com um psiquiatra aí, com uma pessoa aí da área. Bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia para você que está acompanhando o Chega Mais. Pois é, a gente já está aqui com o Dr. Hugo Saile, ele é que é vice-presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Norte, que vai esclarecer para a gente sobre essas dúvidas. Bom dia, Hugo. A gente já começa perguntando, né? Quem sofre desses transtornos, com esses transtornos, é capaz de tudo realmente? Bom dia e seja bem-vindo ao Chega Mais. Bom dia a todos. É um assunto difícil, mas eu quero relembrar que a maioria, a imensa maioria das pessoas com transtorno mental, transtorno psiquiátrico, não são violentas, elas não vão cometer crimes. E aí isso é uma ideia que realmente ainda está muito difundida na sociedade e que alimenta muito o preconceito contra os transtornos mentais, que é o que a gente chama de psicofobia. A maioria não vai cometer. Agora, existe a grande minoria, uma imensa minoria, que de fato, num transtorno psicótico, de comportamento muito desorganizado, principalmente nos paranoides, ou seja, quando eu acho que alguém quer me fazer mal, se eu acho que você quer me fazer mal, eu tento me proteger. E aí, nesse sentido, eu posso fazer, de fato, algo mais violento. Mas é uma imensa minoria e somente no momento de crise. Geralmente, não é algo planejado, premeditado, não. Então, se existir um planejamento, uma premeditação, então provavelmente isso me fala contra um transtorno mental em crise, por mais que a pessoa seja já diagnosticada. Mas isso cabe, né, à junta médica que vai avaliar o caso para poder definir, de fato, tem um diagnóstico, mas no momento estava em crise, ou seja, o crime foi motivado pela crise, aí cada caso é um caso, mas isso é bem difícil de acontecer. Com certeza, Hugo. A gente vê nas imagens, né, a gente conseguiu perceber que ele entra na casa da psicóloga, né, normal, mas dá para identificar as características de quem tem transtornos, transtornos mentais? Olha, a maioria das pessoas que existem, né, que estão vivas hoje, tem algum tipo de transtorno mental. Seja um transtorno de ansiedade, ou então já passou por um período depressivo, às vezes uma compulsão alimentar, mas aí um quadro desse grave a ponto de causar um ato violento, não, isso é bem difícil. Então, a maioria das pessoas que têm um transtorno mental estão aqui, convivendo, casando, estudando, trabalhando. Então, não dá para a gente reconhecer muitas vezes só de olhar. Agora, num momento de crise, o comportamento geralmente fica muito desorganizado. Então, você pode ter uma explosão de humor, uma raiva mais intensa, ou então você vê a pessoa falando sozinha. Na população de rua, geralmente você vê uma prevalência maior, né, de transtornos mentais. Então, é um assunto assim, muito delicado, e aí a gente precisa olhar para essas situações complexas, de fato, com diversos olhares, para ser até redundante. Então, tem o ponto de vista criminal, e aí é uma discussão que, de fato, se houve um crime, esse crime precisa ser punido, mas se houve um crime que existe um adoecimento mental por trás, então esse adoecimento mental precisa ser tratado. E isso, infelizmente, muitas vezes fica em segundo plano. Já teve alguns pacientes que, de fato, cometeram algum crime de menor monta, por exemplo, um paciente muito psicótico que fugia para o mato e roubou um pintinho para comer porque estava com fome. Ficou preso meses, porque ficou tido apenas como ladrão, mas tinha uma esquizofrenia muito difícil de ser tratada. Hoje está bem tratado, está bem. Voltou, inclusive, para a faculdade, né? Então, mesmo nos casos mais graves, a maioria vai ter uma boa resposta hoje em dia, com os tratamentos atuais. Agora, tem uma minoria da minoria, que mesmo com tratamento adequado, ainda assim vai ter um risco maior, mas é a minoria da minoria. Lídia, a gente vai com você, né? Você tem alguma pergunta para fazer ao Hugo? Isso, né, o doutor Hugo já está me ouvindo lá, Anderson também. A gente viu, inclusive, ontem, durante a prisão, que ele fala ao delegado que era tratado, inclusive
tomava medicamentos, mas estava há um tempo com esse medicamento suspenso, né, sem tomar, ou seja, não estava dando continuidade a esse tratamento e que costumava ouvir vozes, né, que falavam ali algo para ele, né, fazer coisas, digamos, que não se deveria. Essa parada é muito difícil, ou seja, não é em casos, depende de que casos, né, que a pessoa não pode, por exemplo, dar essa parada nos medicamentos, que algo mais grave pode acontecer. A família tem como ver isso, e isso também é algo que acontece raramente? Olha, quando se tem um transtorno psicótico, depressivo, crônico, e aí você precisa manter o tratamento por um tempo prolongado. Geralmente o adoecimento não acontece de uma hora para outra, e o tratamento também. É o que a gente tem hoje. A gente já está evoluindo na psiquiatria a ponto de ter tratamentos mais eficazes e mais imediatos. A gente vai, né, chegar lá, avançar mais ainda, é o que a gente espera e tem visto nos estudos. Agora, hoje, a gente já tem tratamentos muito eficazes. Agora, se você para, então a tendência é que a crise volte. E aí, nessa crise, se existe, por exemplo, um delírio de perseguição, ou então alucinação de comando, né, homicida ou suicida. E aí isso realmente vai aumentar o risco para essa pessoa que não está tomando. E aí, pronto, nesse caso da crise, as pessoas geralmente próximas, elas vão perceber que houve uma mudança de comportamento. Então, eu tinha um padrão de comportamento, conseguia estudar, trabalhar, era uma pessoa feliz, e de repente, depois da crise, começou a ficar muito irritada, mais desconfiada, começava a conversar sozinho. Mas eu repito, a maioria desse tipo de crise não vai causar um comportamento violento, para a gente não estar alimentando preconceito contra as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Mas aí reconhecer o que está piorando o comportamento, está com alguma dificuldade, voltar ao tratamento o mais rápido possível para controlar. E na grande maioria das vezes a gente vai conseguir controlar. Obrigado, Hugo Sailly, ele que é vice-presidente da Associação de Psiquiatria do Estado do Rio Grande do Norte. Lídia, essas são as informações e a gente volta com você aí nos estúdios da TV Ponta Negra. Anderson, só mais uma pergunta aqui, na verdade até essa colocação, porque o doutor está frisando bem, né, essa questão. Hoje a gente sabe que a questão da doença mental é algo que a gente tem visto, falado, desmistificado, e é muito importante, principalmente em casos como esse, para a gente fazer essa não só diferenciação, como também esse acolhimento, né? Não, claro que em casos de crime, né, aí a legislação é que vai tratar, mas de uma forma geral, doutor, é o que a gente vê ainda. A pessoa já fala logo assim, esse aí é doido, é louco, tem que... E hoje os tratamentos, inclusive, são muito mais inclusivos, não é isso, né? As pessoas têm que saber diferenciar, diagnosticar e, principalmente, ajudar essa pessoa de uma forma geral, né? E quando a gente alimenta esse preconceito de dizer que é loucura, que é algo ruim, então quem realmente precisa não procura ajuda. E a gente vê isso com um caso mais grave, como numa esquizofrenia não tratada, mas a gente vê isso no dia a dia. Então, hoje está melhor, mas dificilmente as pessoas me procuram muito felizes no começo. Depois que vem para mim, para os meus colegas, e aí entende que é um médico habitual que vai focar na mente, então acaba que esse medo já vai embora. Mas a gente precisa avançar muito. Os tratamentos hoje em dia são mais eficazes, mais modernos, com menos efeitos colaterais. Não necessariamente até no período de crise a gente tem que internar, né, no manicômio, como se via antes. Hoje a gente tem, por exemplo, o tratamento em hospital-dia, que a pessoa passa o dia fazendo tratamento, vai dormir em casa. Enfim, a gente tem evoluído como sociedade, e aí a gente tem que aproveitar uma situação muito triste como essa para reforçar, né, o cuidado que a sociedade tem que ter e, de fato, reavaliar, né, como a gente lida com isso enquanto políticas públicas. A gente já avançou em muitas situações e precisa avançar mais. Obrigado, doutor, mais uma vez. Lídia, qual é com você? Obrigada, Anderson. A gente tem que deixar de ser tabu, né, gente? Procurar psicólogo quando a gente está precisando, procurar um psiquiatra, né? Não é coisa de, ai, meu Deus, eu vou para um psiquiatra porque eu estou muito, muito, muito mal. Não, gente, às vezes o psiquiatra é aquela pessoa que está ali habilitada para te ajudar de várias formas, inclusive a medicamentosa, no caso, por exemplo, o que não acontece com o psicólogo, né? Então, assim, a gente tem que realmente saber lidar e cada vez mais debater essa questão da saúde mental, e a gente continua, então, aí acompanhando, né, todos os detalhes a respeito desse caso. Daqui a
pouquinho a gente vai falar mais sobre isso também, né? O corpo da Fabiana, inclusive, que vai ser sepultado hoje em Paraú, ali pertinho de Açu. Rogério Fernandes já está lá, daqui a pouquinho vai falar ao vivo da cidade, trazendo essas informações exclusivas, inclusive. Entrevistas exclusivas aí com parentes da Fabiana Veras, né? Realmente um crime que chocou todo o Rio Grande do Norte e que a cada dia, a cada período aqui a gente tem novidade. Você, claro, vai ficar sabendo de tudo isso nos nossos telejornais, tá certo?